Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um extraordinário Tempo de Qualidade Cast. Hoje eu estou aqui com essa pessoa que é, gente, um vaso de transbordo de unção. Pela minha alegria, né? Vocês já sabem que o episódio vai ser extraordinário, mas antes de mostrar para vocês, eu quero agradecer a Made in, patrocinadora oficial que investe no reino através do nosso podcast. Então agora vamos deixar ele se apresentar. Seja muito bem-vindo, meu amigo e irmão! E aí, Pamela, como é que você tá? Tudo certo? Cara, que honra estar aqui com você, gratidão pelo teu convite. Eu tenho plena certeza que além do podcast, Deus tem um propósito para com todas as coisas, e se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito, e você está andando segundo o propósito dele, eu creio que vai ser um tempo de qualidade mesmo assim. Vai ser maravilhoso em nome de Jesus. Muito. E aí? Seu nome, o que você faz, por que você tá aqui? Jesus amado. Vamos lá. Meu nome é Uziel, eu sou angolano. Há 2 anos, agora 1 ano e 8 meses que eu vivo aqui no Brasil. No princípio foi tipo uma adaptabilidade, porque você tá numa outra nação, você tá... Porque é tipo aquilo que Deus nos chamou para que passamos a missão dele, né? Eu vim aqui com a desculpa de fazer faculdade, e Deus tinha outros propósitos também no meu todo o processo. Se Deus me mostrasse o processo, eu provavelmente não sei se viria aqui pro Brasil. Mas graças a Deus as coisas estão se encaminhando, sabe? Para que as coisas fluam de verdade e deem tudo certo. Então, o Ziel é um menino de 20 anos, não casado ainda, namorado agora, da Nathalie. Maravilhosa, um beijo! Maravilhosa, I love you. Ela é maravilhosa. E tem sido uma honra. Eu sirvo na Igreja Recomeçar. Hoje estou, né? Não só hoje, eu estou líder do Ministério de Louvor da Igreja Recomeçar aqui. Hoje eu conto com 16 liderados assim, no Ministério de Louvor. E tem sido um tempo de desafio, um tempo de encontrar aquilo que é o real propósito do Senhor para esse tempo. E é isso aí, Pamela. Estamos aqui. Pessoal, quando eu olhei para ele agora, eu lembrei do que Deus me disse quando eu convidei ele. Para vocês terem uma proximidade sobre que é uma pessoa que já vem num andar muito intenso em Deus, porque ele vive desde que se conhece por gente, né? Através da sua família. E eu fui uma pessoa que fui resgatada. Então, quando eu vejo ele louvando, eu me sinto constrangida. Esses dias eu pedi para ele orar. Porque eu fiz um pedido específico para Deus. Falei assim, Deus, eu quero que as pessoas, quando elas me olharem, elas fiquem constrangidas com o seu amor através da minha vida. E ele falou, então vai lá e ora pelo Uziel, porque é isso quando eu sinto, quando eu vejo ele louvando, pulando, gritando. A gente vai até falar de um fato sobre quando eu era do tempo das raves, mas primeiro a gente vai começar com uma coisa muito importante que está acontecendo. Assim, está tendo mais visibilidade agora na atualidade, né, amigo? E nada melhor do que ele, que é uma pessoa que lançou um livro, né, sobre esse tema, vem, né, de autoridade sobre vivências espirituais mesmo, desde quando você estava no seu país habitual, né, até vir para cá. E independente se você está já em Cristo ou se você já nasceu dentro de uma família que vive e serve a Cristo, né, a batalha espiritual, ela é para todos. Eu creio que nesse tempo agora tem sido trend. Todo mundo quer falar de batalha espiritual. Exato. Só que Jesus, ele deixa claro. Ele, no início da caminhada com os discípulos, ele mostra o caminho. Ele fala, em meu nome vocês têm poder e autoridade. Só que depois deles terem caminhado com Jesus por muito tempo, eles vão expulsar um demônio e o demônio não sai. E Jesus, ele passa uma ferramenta de poder e autoridade que ele fala, tá bom, essa caixa de demônio não sai senão por jejum e oração. Então, eu creio que a caminhada faz o caminho, né? Eu venho de uma família africana, meu avô é a 2ª geração de cristãos na minha família. A minha bisavó foi uma feiticeira da alta magia negra. Uau! Então, ela queria vender todos os filhos no mundo das trevas. Assim, meu pai, eles sempre pegam os primogênitos, sempre. Eu sou primogênito. Então, para quem é africano, o lado da primogenitura é algo muito importante. Muito importante. E, até biblicamente falando, quem é primogênito sempre recebe ataques maiores do que quem não é, né? Porque você vai dar uma continuidade para a geração e, além do mais, você vai estar fazendo coisas. Você tem uma certa autoridade espiritual que são segredos, assim, coisas assim, que
cara, a Bíblia mostra, só que as pessoas não querem ver, sabe? Então por exemplo, a gente vê Jacó lutando para ser primogênito e roubando a primogenitura de Isaú e várias outras coisas. Então meu pai, ele é pastor em Angola, de uma igreja com aproximadamente 2.000 pessoas. E nessa igreja, né, nesse processo todo que antes dele se tornar-se pastor, em casa, meu pai contou-me quando era pequeno que o meu tio, irmão mais velho do meu pai, que hoje é pastor também, cara, meus tios tudo é pastor, assim. Glória a Deus. Se você chegar num encontro familiar, em pouco tempo o encontro familiar vai se tornar um culto, porque é cultura da família. Meu avô pega o violão, faz aí o louvor da harpa, porque é da Assembleia de Deus, em Angola existe a Assembleia de Deus, e de repente aquilo torna-se um culto. Que benção. Porque o ambiente que é gerado dentro da nossa família é um ambiente de busca. Que maravilha. Um ambiente de busca assim muito forte. Então meu pai conta pra mim que a avó do meu pai era uma outra bruxa que falava cara a cara na pessoa: eu vou te matar, eu vou te levar pro... Assim, cara a cara. Uau. Não tinha tipo... Cara, em África, quem realmente é bruxo não se esconde. É mesmo, ele... Por exemplo, aqui o pessoal, eu sou do candomblé, eu sou da macumbaria, eu faço isso, não sei o que, eu sou da umbanda. Não, os caras, eu sou bruxo. Tipo, os caras se declaram. Posiciona. E primeiro, é que uma pessoa para chegar no extremo de se posicionar e dizer essa mesma coisa, é porque o cara... Já está. E ele sabe quais são os malefícios de você estar fazendo isso. Só que mesmo assim as pessoas... É o nível da iniquidade. Quando você peca, já não consegue nem reconhecer que você está pecando, entendeu? E sente prazer nisso. Aí já está num nível elevado. Daí a minha bisavó, ela aparecia à noite, tipo, o corpo espiritual dela. Ela meio que teletransporta. Cara, se eu começar a contar essa história, vai parecer muito alegórico. Vai parecer filme de terror, mas é isso. Ela aparecia à noite para visitar e tirar a vida do meu tio, primogênito. Entrava assim como um vento, sabe? Dentro da casa do meu pai, lá na época. O meu avô não era ainda pastor, era evangelista da Assembleia de Deus. E o meu tio era perturbado durante a noite. Essa foi a primeira história que meu pai me contou quando eu tive o meu primeiro sonho de, tipo, visitação demoníaca. Meu pai me falou: Uziel, e você é primogênito, você precisa saber isso, porque isso é real. Isso não é brincadeira, isso é um sonho que está acontecendo real. E foi na época que eu aceitei Jesus de verdade, não porque meu pai ia para a igreja. Uau. Eu tive meu primeiro encontro com Jesus aos 15 anos. Que maravilha. Encontro com Jesus, que eu vi que era Jesus que estava trabalhando na minha vida e não simplesmente a história que meu pai e a minha mãe contavam para mim. Você precisa ir para a igreja, tal. Para pais que estão assistindo esse podcast, eu aconselho: não insista, somente ore. Porque se você insistir ao teu filho, tipo, vai pra igreja, o cara vai pegar um ranço de igreja, que eu peguei ranço de igreja, aos 14 anos, e ele vai querer fazer outras coisas e não vai querer buscar o reino de Deus, né? Então, a minha avó visitava a casa do meu pai, lá na casa do meu avô, ia lá, sufocava o meu tio, convidava: aceita. Era só um sim que o meu tio tinha que falar para entrar no mundo das trevas e se tornar bruxo. Meu Deus. Então, para quem está no podcast, eu posso aconselhar o seguinte: cuidado com as tuas palavras, porque um teu sim pode condenar a tua vida toda. Não subestimar e não dar poder, aquilo que a gente fala, né, amigo? O pastor Nicolete, no domingo passado, falou que a fé, ela atrai coisas que você não imagina. E quando você dá legalidade a algumas coisas, tipo assim: Pamela, eu tenho um negocinho aqui para você, não sei o que, você sim. A Bíblia fala que a vossa palavra seja sim e não. E o que passar disso é de procedência maligna. Exatamente. E um teu sim pode te condenar completamente. Então, o meu tio, ele tipo, você tá sufocando o cara e tá tentando falar assim, mano, o cara não vai falar nunca assim. E Satanás, ele vem com brutidez, ela veio a primeira vez, a segunda vez foi visitar, e um dia meu avô estava em casa. Porque normalmente tem culto, vigílias e tudo mais. A Angola tem muita vigília, todo tempo tem vigília. Então um dia ele estava em casa, meu avô estava em casa, e ele viu assim meu tio, sufocado, passando mal, asma e tudo mais, porque o demônio estava sufocando. E o meu avô chegou e falou: se essa bruxa, que era a minha bisavó, se essa bruxa vier de novo aqui,
você grita: há poder no sangue de Jesus. Uau, arrepiada. Cara, daí o meu, tipo, meu avô orou por eles, deu uma paz, porque o Espírito Santo, a Bíblia fala, onde Deus está, aí há liberdade. Aí onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Então houve uma calmaria. Só que, cara, Satanás, ele não está em todo lugar. Ah, mas o diabo me persegue. Não, Satanás faz negócio punk. Quando Satanás, a personagem de Satanás aparece, é pra fazer um negócio pra estragar. Os demônios são aqueles que operam nessa esfera aqui, nossa, né? Isso. É bom você deixar isso bem claro, amigo, porque o povo fica, o diabo tá não sei o quê. Gente, o diabo é bem estrategista, ele tá bem ocupado com um plano maior, mas ele tem os enviadinhos dele também, né? Muito bom você trazer clareza sobre isso. Então, o que acontece? A demônia lá, porque ela era uma pessoa, Zeu, mas você tá falando que a mulher era... Cara, quando a pessoa já se permite ser usada totalmente por Satanás, a Bíblia fala que Jesus olhou para os discípulos e falou: aquele que faz inimizade, que faz amizade com o mundo é meu inimigo. Você tá tipo, cara, nós não estamos pregando o evangelho de brincadeira, não. Nós estamos falando da obra de Jesus. Exatamente. E é uma coisa muito séria, porque o pessoal leva muito em brincadeira quando a gente tá falando de Jesus. Cara, Jesus, mano... É um peso muito sério. É responsabilidade. Eu falo para ministros de louvor. Várias pessoas, numa mentoria que eu abri há umas 3 semanas atrás, o pessoal queria muito tal e tudo mais. Eu falei, quem tem vontade de estar servindo? E eu comecei a olhar as motivações das pessoas que queriam entrar no ministério de louvor. Eu falei, cara, você está pensando que isso é uma brincadeira? Isso não tem nada a ver com... Isso é obra do Senhor. Você vai ter ataques espirituais. Exato. Cara, o trabalho de servir hoje é muito relevante. Você não sabe o que um pastor passa para estar levando palavra no culto de domingo. Exatamente. Você não sabe quantas batalhas espirituais ele enfrenta durante a semana para chegar lá no culto de domingo. Você vê, meu Deus, o pastor é muito usado, cara. E a intercessão, o louvor. Louvor tem muito peso. Então, a mulher, a minha bisavó, chegou na casa do meu pai. Ela não sabia que meu avô falou para eles aquele negócio lá. Então, ela chega e começa a sufocar o meu tio. São 7 filhos, né, que meu avô tem. Então, desses 7, todos os homens dormiam no mesmo quarto. Né? Tinha o caçula, tudo meninos. Cara, a mulher entrou lá e o meu tio tava sendo sufocado, né? Então ele não conseguia falar. Então meu pai é tipo assim, eu puxei muito do meu pai, eu puxei pouco da minha mãe. Meu pai é agressivo, assim, bravo quando tá orando. E meu pai gritou: você lembra do que o papai falou? O pai falou: poder no sangue de Jesus, vamos gritar poder no sangue de Jesus. Uau! E os dois: poder no sangue de Jesus, poder. E o meu avô tava lá, ele não entrou no quarto. Ele queria ver se eles realmente aprenderam a instrução. Poder no sangue de Jesus, poder no sangue de Jesus, poder no sangue de Jesus. O meu pai conta pra mim que houve tipo uma espécie de vento que saiu de casa e bateu a porta. No físico, você ouvia o barulho. Uau. No físico. Ou seja, os demônios, eles agem no mundo espiritual, mas eles refletem-se no mundo físico. Zeu, então você está falando que as pessoas teletransportam. Eu não estou falando que teletransportam, eu estou falando que as pessoas são espíritos. Você é um espírito. Nós aprendemos na teologia que nós somos um espírito que tem uma alma que habita num corpo. Isso que nós vemos, o corpo... Matéria, não é o que nós realmente somos. Exato. A nossa imagem e semelhança de Deus não é aquilo que é aparente. Isso aqui é só um suporte para transportar realmente o que eu sou. E aí, eu disse isso esses dias, o nosso corpo não consegue esconder nada do que a alma tenta esconder. O corpo revela, o corpo fala. E aí, se você dá legalidade, começa as batalhas espirituais e reflete no corpo, obviamente. Cara, cansaço, forte. sujeira, a forma como você está vivendo. E aí? Cara, esse tema legalidade tem sido algo que muita gente fala, mas ninguém quer ajudar ninguém a vencer legalidades espirituais. Existem pessoas que, cara, adultas, né? Porque eu não sou muito, tipo, Zé, você é muito espiritual, cara, eu tô caminhando com Jesus só. Eu, quando tô nos meus devocionais, eu falo: pai, eu só sou um instrumento nas tuas mãos. É que as pessoas, elas
acreditam que, infelizmente, esse crer deveria ser de uma forma com peso, né? Porque tá caminhando com Cristo não é só no domingo, porque mais importante do que teu culto de domingo é de segunda a segunda. É viver e andar em espírito, é tudo que você faz, a forma como você brinca. Ai, gente, a gente fala, somos crentes, nós somos chatos. Olha, eu e o Zé, quando a gente brinca, mas a gente tem tom para brincar, palavra para utilizar, porque tudo tem peso, tudo tem legalidade. Ai, Pamela, vocês são muito chatos. Não, não somos chatos, gente. Nós somos sérios e entendemos o peso e o poder que isso carrega. Porque todo mundo quer um lugar ao lado de Deus no céu, mas ninguém quer um lugar do lado da maior glória de Jesus, na cruz. Isso ninguém quer. Andar com ele. Quero que você explique-me com todo esse nosso envolvimento aqui, que é muito gostoso. Como acontece uma batalha, se você pode colocar de uma forma bem didática pra gente, né? Através do seu livro, a gente vai falar aqui dele também. E batalhas espirituais se luta de que forma? Aonde está o maior erro hoje? A Bíblia fala, a nossa luta não é contra a carne. Cara, mano, arrepia aqui. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes, principados e potestades do mal. Do mal. Então, onde que eu vou lutar contra as potestades do mal? Paulo olha para a igreja e fala assim, portanto, revesti-vos de toda a armadura de Deus, com o escudo da fé, coraça da justiça, a espada que é a palavra, capacete da salvação, cingi os vossos lombos. Isso tudo, se nós olharmos de uma forma figurativa, clara, Paulo está falando para a igreja, nós não estamos lutando aqui. Esse nível do físico é algo muito pequeno. Muito pequeno comparado àquilo que é uma verdadeira luta. Primeiro nível de luta, a batalha espiritual, Satanás ele tenta regredir o nosso propósito. A primeira batalha espiritual que eu vejo na Bíblia é Adão e Eva no jardim. Ele chega para Eva e muda totalmente o propósito que era. Ele chega para Eva e fala assim, Eva, Deus vos disse que se vocês comerem desse fruto vocês vão morrer? É mentira, Deus mentiu. Ou seja, ele vai colocar aquilo que é o propósito de Deus numa caixinha para mostrar que você não merece. Isso aí, ele vai colocar... Cara, Satanás é o pai da mentira. Ele vai articular, ele vai ter uma artimanha total para mudar o teu propósito. Satanás ele vai querer mudar aquilo que são as tuas escolhas. Ontem você preferia ter um tempo de oração, hoje você vai preferir ter um tempo de fofoca com fulano. Você vai se alienando e o teu propósito vai se ofuscando. Até que você vai ficar totalmente distorcido e o teu caminho não vai ser aquilo que Deus realmente quer que você faça. Exato. Essa é a pior coisa que acontece. Aí começa a fazer o conveniente. Batalha espiritual, ela começa quando você dá legalidade. E quando você regride o teu propósito, coloca o teu propósito no bolso, aí Satanás vai começar a ter legalidade para aí o negócio fica mais estreito. Sim. Porque agora já não é uma legalidade de Adão e Eva. Agora o mundo todo, eles eram a representação da humanidade toda na Terra. Agora eles têm 2 filhos, Caim e Abel. Caim e Abel, a Bíblia fala que Caim trabalhava com lavoura e Abel trabalhava com criação de pasto. Então, certo dia, Caim chega e entrega alguns produtos para Deus. O pessoal agora vão pegar no pé, porque o pessoal fala, oferta, dízimo. Não é tempo da lei, ainda não existia desde mandamento lá, não. Desde a criação do mundo, Deus sempre quis se relacionar com o homem e o homem precisa dar algo para Deus. Exato. Mesmo no jardim do Éden, a Bíblia fala que Deus descia na viração do dia para se relacionar com Adão e Eva. E Deus descia no tempo de qualidade que eles tinham lá. E um dia Deus disse, cadê você? Você não está no lugar habitual. Adão, cadê você? Deus era cego. Deus é Deus. E o que acontece? Deus ele pergunta, cadê vocês? E Adão fala, eu pequei e me escondi. Não é Deus que se escondeu de Adão. Ou seja, quando o teu propósito não está caminhando diante daquilo que é o propósito que Deus quer que você faça, você se sente de uma forma tão meio que obscura que você vai querer se esconder da glória e da presença de Deus. Você vai se achar indigno. Exato. De estar andando com Deus. Então Caim e Abel, Caim entrega alguns produtos para Deus
E a Bíblia fala que Abel entrega o melhor dos seus novilhos. A Bíblia não fala que Caim entregou algo errado. A Bíblia só fala que Abel entregou o melhor. Só que a Bíblia fala que Caim, ele começou a sentir fúria no seu coração e Deus aconselhou a ele, falou, cara, não deixe que a ira entre no teu coração. Daí ele irou-se de tal forma que o maligno, né? A Bíblia fala figurativamente que provavelmente o personagem Satanás queria também, porque eram as primeiras famílias, a representação da humanidade. Cara, Caim foi tomado por uma ira que ele matou seu irmão Abel. Fortíssimo. Ou seja, aquilo começou a gerar uma certa hereditariedade pecaminosa. Agora já não é Adão e Eva. Agora os filhos Caim e Abel, que já não é uma luta de contrapropósito igual foi com Eva, mas agora é uma luta na mente. E aí onde Satanás trabalha? É aí onde a batalha hoje, Pamela, é em gatilhos mentais que Satanás está usando para destruir famílias, destruir lares. Hoje você vai ter um cara, alguém abriu para mim, né? Por ética eu não posso falar o nome da pessoa. Eu luto todo dia com masturbação e tudo mais. Eu falei, cara, eu não sou perfeito, mas eu posso te dar um conselho. Pegue, sempre que você pensar sobre isso, me manda mensagem. Tô aqui para te ajudar. E o cara mandou uma mensagem essa semana, cara, tô passando. Mano, eu peguei o celular, comecei a orar por ele, eu falei, cara, eu oro agora a todo pensamento demoníaco. Satanás não tem acesso à nossa mente, não, mas quando nós abrimos uma porta, ele tem. Exato. Porque Satanás, ele não vai entrar na tua mente, ele não sabe o que você pensa, mas ele consegue colocar um gatilho mental aqui, um gatilho mental ali, outro gatilho mental aí, para fazer com que a tua mente seja ofuscada. Romanos 12, ela fala assim, não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que vocês entendam a boa, perfeita, agradável e perfeita vontade de Deus. Zé, eu estou caminhando com Jesus. Qual é o propósito da tua caminhada com Jesus? Primeiro, Zé, qual é o passo que eu preciso fazer para não entrar em batalhas espirituais, intimidade com Deus? Desde o jardim, Deus sempre quis ter relacionamento com Adão e Eva. Deus sempre quis ter relacionamento. E quando nós temos um relacionamento fiel com Deus, igual Daniel tinha relacionamento com Deus, você vai ter inimigos que vão tentar tirar esse teu tempo de qualidade com Deus. É muito claro. Daniel não falava mal de ninguém. A Bíblia só fala que ele orava 3 vezes por dia. Só orar 3 vezes por dia. Malemar, o povo ora uma e acho que tá só. Gente, o peso do que a gente está derramando aqui não é brincadeira. Então eu vejo Daniel sendo um personagem bíblico que ele representa aquilo que a nossa geração precisa entender. Exato. A Bíblia fala que Deus revelou a Daniel uma revelação apocalíptica do que ia acontecer nos últimos tempos. Porque ele tinha um tempo fiel com Deus, de qualidade. Tal como Deus, no início da criação, ele descia na viração do dia. Por que a Bíblia fala do tempo em específico? Não, Moisés podia escrever lá em Gênesis. Então, Deus descia e se relacionava com o homem. Por que especificar o tempo? Porque quando nós temos uma disciplina de busca, Deus sabe que, cara, nesse tempo esse cara me busca. Ele me ama. E depois Jesus ele chega e fala assim para os discípulos, aquele que bate se abre, aquele que pede recebe, e aquele que busca encontra. Então como que eu vou pedir, como que eu vou receber, como que eu vou ter as coisas, aquilo que eu oro? Nós temos um relacionamento de barganha com Deus. Deus, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Só um relacionamento de tipo, Pamela, eu quero teu iPhone. Só quer obrigado. A mão. Eu quero agora uma capa, obrigado. Deus, ele quer ter relacionamento, ele não quer simplesmente barganha. Exato. Deus, eu vou te adorar se o Senhor me der um carro. Eu vou te buscar se o Senhor abrir aquela porta. E Deus, ele não quer simplesmente que você ore e busque a presença dele para ter tipo um tempinho com ele. Ele quer se relacionar contigo. E eu creio que a primeira coisa, o primeiro sintoma de que você está passando por uma batalha espiritual é quando você já não consegue ter um tempo de qualidade com Deus. Olha, chave poderosíssima, viu?
começou a faltar ou a falhar nessa rotina sagrada, que eu chamo de rotina sagrada. Para mim é muito importante esses tempos, participação dos encontros, a gente vai citar aqui, inclusive, tempo de culto, né? E tempo também de qualidade com os irmãos da igreja para se edificarem. Isso é muito importante. Começou a falhar nesses pontos, já tá entrando em batalha. E como, cara? Por exemplo, a Bíblia fala que Elias, ele orou, o fogo caiu do céu. E Jezebel, que era uma profetisa de Balaal, disse, eu vou te matar. E daí Elias, ele começa a passar por uma depressão. Ele sai, cara, o fogo caiu do céu e consumiu toda a água que estava lá sobre o altar que ele construiu e queimou todos os profetas de Balaal que estavam aí. Baal, né? Só que a Bíblia diz que Elias, ele vai numa caverna e ele fala, Deus me mata. Não aguenta. Não tá dando mais. Não aguenta. O que acontece é que, por vezes, mesmo que você estiver caminhando com Deus, cara, não vai ser mar de rosas. Você vai olhar a vida dos apóstolos, vai olhar a vida de todos os caras que hoje, Paulo, não sei o quê. Você vai ver que eles pagaram um preço alto, porque caminhada com Deus não é uma coisa mole. O povo trata a caminhada com Deus como anestésico. E aí viram convencidos e não convertidos. Esse é o problema. Se convencem de que estão caminhando com Deus, mas estão só convencidos. E aí onde o tombo é maior, infelizmente. Cara, é muito forte porque, por exemplo, quando tu estás passando por uma batalha espiritual, todos os dias, a Bíblia fala que Satanás, ele vem bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Então, você tem que vigiar. Por quê? Porque é fácil eu chegar aqui e falar que você precisa buscar, você precisa orar, você precisa ter tempo de qualidade com Deus, mas o teu dia a dia, o nosso dia a dia é um dia de batalha. Por exemplo, quando eu tava para vir aqui pro Brasil, tudo que era evento de igreja de orar, eu ia, vigília, 7 vigílias de fogo, eu tava lá, todas as vigílias, jejum e oração cara, tem propósito que eu não sabia qual que era. Meu pai falava, vamos ter um culto, não sei o que, tô dentro. Exato. Eu comecei a passar por uma fase artística muito boa em Angola, que eu comecei a ter notoriedade, a música pegou quase 1 milhão de views. Aqui no Brasil também é número, mas pensa em Angola, que só tem 20 e poucos milhões de habitantes. Cara, você tem um clipe com perto de 1 milhão de views, você passa na rua, o pessoal quer tirar foto e tudo mais. Foi um processo que Deus me instruiu e me educou, porque eu cantava num show legal, no melhor dos palcos lá, e no outro dia eu tava lá no culto, na igreja do meu pai, sem chapa, sem teto, sem nada. Areia, chão batido. Pra ver onde estava o teu coração. Nossa, eu vejo isso comigo porque... Vou até abrir um relato aqui. Eu passo por um processo de refinamento de humildade todos os dias com Deus. Porque eu tenho a linha de camisetas, de t-shirts. Eu visto elas. 12h, 11 horas eu termino meu treino. Porque é muito fácil eu estar aqui, ó. No arzinho condicionado, no microfone, bonita, linda e arrumada. E na missão de verdade. Saindo na rua com uma camiseta evangelizar. É isso que Deus quer. Ele quer saber onde está o nosso coração. Que é muito fácil eu ser boa aqui, falar de Deus aqui, e eu não fazer no mínimo, no pouco. Quando ele me pede para ir lá conversar com alguém, chamar para tomar um café. Aqui é muito fácil a gente estar falando de Deus, né? Jesus. E viver nele, de verdade. Amigo, isso é muito forte, me lembrou dessa minha caminhada. E aí eu andando, né, com a camiseta, um solzão, gente. Meio de pouco aqui de Foz, quem sabe? Jesus, não é brincadeira, amado. Não. É você que é angolano já fala mal do nosso sol. Eu andando. E aí, sabe quando parece que você tem tanta intimidade com Deus, que assim, parece que eu tava sentindo que ele tava tão feliz comigo, tão feliz. Eu falei, pai, o propósito disso aqui é assim mesmo, é evangelizar, que as pessoas olhem pra mim, elas ficam constrangidas quando ela lê essa mensagem, sabe, de Deus. E é esse peso nas mínimas coisas. E aí, quando eu vou no mercado, o cara olha pra minha camiseta, ou eu tô cantando louvor, e o cara do caixa começa a cantar louvor porque eu tava cantando. Tem muito peso a forma como a gente vive. Deus nos chamou como influência. Sabe todas as maiores faculdades e universidades hoje na Terra? Harvard, Oxford,
tudo que a gente admira, Base foram teológica. cristãos que abriram esses lugares. Deus nos chamou como influência. E o que eu creio, por exemplo, eu tenho falando sobre influência, inclusive, eu estava passando por uma batalha espiritual muito forte nos primeiros 6 meses aqui no Brasil. Primeiro, uma batalha de identidade, que eu não estava entendendo o povo aqui. Cara, eu sou africano, eu vim de um contexto totalmente diferente de tudo que é aqui o Brasil. Hoje eu consigo me comunicar com você. Ontem, cara, muito desafiador. Eu só falava, pastor, eu quero desistir, pastor, eu não estou conseguindo, pastor. E é muito importante o pessoal falar, mas eu sou a igreja. Ninguém é a igreja sozinho. A igreja é todo um corpo, é a noiva, é nós que estamos nos preparando para se encontrar com o Senhor. Então, nesse processo de dor, 6 meses, primeiro eu me lembro que os meus pais não conseguiam mandar dinheiro para mim porque ainda não estava com todos os documentos regularizados. Eu tinha que tratar tudo e tal. E eu comecei a trabalhar com aula de canto e não dava certo, que aluno desistia. E, cara, o processo dói. Se Deus me mostrasse que eu passaria por isso, eu provavelmente não viria aqui pro Brasil, porque eu estava muito bem em Angola, eu estava me tornando um artista bom, gospel, né? Gospel. E eu estava lá. Só que eu conheci um barbeiro nos primeiros 2 meses que eu cheguei, que era meu barbeiro. E ele tem uma filha que é especial, né? Ela tem síndrome de Down. Então, do nada e tal, o cara fala, cara, seguinte, ora por mim, porque a minha filha tá na UTI. Cara, pensa, eu tô passando por um momento de dor. Tipo, um momento que eu tô da minha identidade, eu tô triste. Isso foi no Brasil, não tô falando testemunho em Angola. E eu comecei a orar por ele. Eu já parei de orar por mim, já tava... E um dia à noite, numa célula dos conectados, o Alessandro falou, mano, vamos orar pelo Marcos. Eu falei, amém. Eu sem vontade de orar, dobrei meu joelho. Nas minhas primeiras 4 palavras, eu falei, Senhor, abençoe o teu filho Marcos. E comecei a falar em línguas. Quando eu comecei a falar em línguas, Deus me levou assim num blip. Eu comecei a ver a vida do Marcos e eu vi que ele precisava liberar perdão. Uau. E Deus me falou claramente, se ele não pedir perdão, a filha dele vai morrer essa semana. Mano, pensa assim. Pamela, desculpa, eu bati aqui no negócio. Como eu vou chegar para um pai que a filha tá passando por um momento difícil e eu ter que falar que a filha dele ia morrer se ele não pedisse perdão? Olha o peso de uma batalha espiritual, da arma certa para saber lutar e de você estar em um relacionamento com Deus para poder ter acesso a como reverter a situação. Olha o peso. Fui falar pro Alessandro, que era o líder de jovem, mano, Deus me falou isso e tal. E vai lá, fala com ele, eu sei da idade dele e tal. Porque eu respeito, né? Eu preciso respeitar a liderança. Alessandro falou, cara, orei aqui, Deus falou comigo que não era pra eu falar. Quarta-feira de manhã eu fui pra igreja, desesperado. Eu tava desesperado. Eu sou muito sorridente, sou muito alegre. Naquele momento eu tava assim, Jesus, qual é o teu propósito aqui? Fui falar pro pastor Marcos falou, filho, Deus falou contigo e você vai ter que falar. Eu já comecei a ficar assim, porque Deus falou de relacionamento, Deus não falou tipo, ele precisa pedir perdão pro fulano de fulano, mas eu tinha certeza que era Deus que falou comigo. Cara, você não tem noção, você tem certeza que Deus falou Não comigo? tem, Parece... Deus não deixa falhas, erros, cara, dúvidas. parece muito palpável quando Deus realmente fala pra alguém. Nossa, achei maravilhoso isso. Realmente, parece palpável quando Deus fala com a gente. E dá um temor, um medo de tipo, não obedece. Se eu não falar isso, pode... É assim, cara, é um peso... Cara, pensa. Ó a estratégia. Eu entendo. Eu falei, cara, eu vou aí perto do meio-dia, porque eles têm um intervalo. Você tem que usar estratégia. Deus está te usando, amém. Mas você tem que ter estratégia para alcançar algumas pessoas, porque, cara, era difícil levar o Marcos para a igreja. Muito difícil, porque ele tinha sempre compromisso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Então, cheguei lá, não conseguia falar, e normalmente quando eu corto o cabelo eu fico falando um monte e tal. E eu não conseguia falar nada. Daí terminou e falou, cara, o que foi? Você não nem riu hoje. Eu todo frio, falei, mano, agora até o teu intervalo, né? Falou assim, então, cara, eu quero conversar algo muito importante contigo.
Eu já comecei assim, me perdoa, porque eu não sei por que que Deus me falou isso. E eu comecei a falar pra ele que você precisa pedir perdão em alguém. Deus fala de um relacionamento. Eu não sei se é relacionamento com mulher, eu só sei que Deus me falou isso. E Deus me falou que se você não pedir perdão vai acontecer algo que eu não quero que isso aconteça. Eu chorando na frente dele, ele falou, mano, relacionamento? E o cara fala, não tem. Mano, eu comecei, meu Deus, Deus não me mente. Deus não me mentiu, Deus não mentiu pra mim, Deus não mentiu pra mim, Deus não mentiu pra mim. E ele falou assim, cara, tem alguém, meu pai. Desde que eu tive a minha filha, que, tipo, houve um certo afastamento na família e tal. Falei, cara, pega agora. O cara nem tem o celular do pai dele, pra você ter noção. Meu Deus. Pediu pro irmão dele, o irmão dele passou o número do celular do pai. Falei, mas agora, você tem que fazer isso agora. Eu falei, agora. Paternidade. Pamela, Deus que aprove. Ele pediu perdão na mensagem, mandou mensagem, falou, chorando, né? Porque foi doloroso. Forte, imagina. O pai dele é que meio que se distanciou. Ele não é que, tipo, e ele não sentiu o sentimento, tipo, meu de pai, que tinha que me acolher e tal. E, cara, o Marcos, no mesmo dia eu tô falando, 1 hora depois me manda uma mensagem, eu preciso falar contigo agora. Eu pensei, alguma coisa aconteceu. E o cara vai na sorveteria, me compra um sorvete e tal. Eu fico assim, o que foi? O cara falou, mano, me manda uma mensagem agora. Minha filha já saiu da UTI. Ela tomava 4 comprimidos, só tá tomando 2. E a médica disse, de repente, a menina começou a dar um quadro de melhora, que ela já não vai precisar tomar os 4 remédios que ela tava tomando. Cara, eu glorifico a Deus, porque eu tô passando por uma batalha espiritual, Pamela, no momento, e Deus me revela alguma coisa sobre a vida de um cara que também tá passando por uma batalha espiritual. É pra provar. Só que Satanás, ele age onde tem legalidade. Então, às vezes, há pessoas que estão passando por vários problemas que só precisam liberar um perdão. Há pessoas que estão passando por um problema que elas precisam pedir, tipo, ajuda do Senhor para que elas consigam resolver. Há pessoas que precisam se posicionar e falar, esse pecado não pode me dominar. Há pessoas que precisam ter tempo de qualidade com Deus, que tem que orar. Não estou falando oraçãozinha de 3, 4, 5 minutos. Estou falando orar. Mesmo. Cara, culto de sábado passado agora, dos conectados, culto de jovens. Inclusive, fica o convite pra vocês. Cara, culto de jovens, eu tenho líderes muito fenomenais que a gente... São mesmo. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu procurei pessoas que oram. Eu cheguei aqui, o Murilo na época estava em Foz, eu falei pra ele, cara, eu quero só homens. Nós vamos pro monte e tal. Mano, pensa africano chegar na África já. Eu falei, vamos pro monte. Só os homens. Aí Edmar ouviu, vocês vão orar sem mim. Aí a Edmar já, vocês não vão orar sem mim, não. Vocês não, todo mundo vai orar. Cara, a Edmar vivia num apartamento pequeno assim, a célula. Um dia teve uma dinâmica, o candeeiro de uma mulher lá quase que quebrou porque a gente tava pisando assim. Uma coisa louca. Cara, nesse percurso, amigos que oram. Então, o culto do sábado passado, dessa semana que agora a gente tá começando, nós terminamos o culto e Deus estava soprando sobre nós. Soprando. Cara, sabe quando termina o culto e você não tem ainda chão pra sair do ambiente, da presença? E nem quero. É muito forte. Ande com... Cara, o maior conselho que eu posso dar pra vocês, ande com pessoas que caminham com Deus. É muito mais importante gerar um ambiente com Deus. Jesus, ele estava no deserto. Jesus, ele foi batizado. A Bíblia fala que o céu se abriu, o Espírito Santo desceu como pomba sobre Jesus. E Deus disse, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Depois de Deus ter dito isso, a Bíblia fala que o mesmo Espírito Santo que desceu sobre Jesus como pomba, é o mesmo Espírito Santo que levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Uziel, o que você quer falar com isso? Existem tentações que não é o inimigo, Satanás, que simplesmente está entrando na tua vida. Claro que Deus não tenta ninguém. Mas testa o caráter. Mas ele testa o caráter. E como que Jesus venceu Satanás? Pelo poder da palavra. Como é que você vai vencer as batalhas espirituais da tua vida? Não é receita, eu posso falar como vencer, mas onde você vai encontrar todos os conceitos e tudo realmente que você precisa para vencer batalhas espirituais é na palavra de Deus. Não há outro lugar. Não tem outra palavra.
Cara, Jesus falou, Paulo falou assim, se aparecer alguém pregando uma coisa que não é isso que eu tô pregando para vocês, que essa pessoa seja condenada, que seja anátema. Porque, cara, há poder na palavra, o livro mais combatido da terra. Exato. O livro mais contrabandeado na China. Na Coreia do Sul. O livro mais combatido de todos. Que liberta. Não existe livro na terra que liberte mais do que a palavra de Deus. Palavras de vida. Então nós estávamos no culto. Nós comemos, eu não consegui comer. Só pra você ter noção do nível. Teve churrasco, os pessoal jovenzão e tal, jovem e tal. Mano, churrasco top. E eu, cara, não tá dando. Aí Edmara olhou pra mim e falou, mano, vamos morar lá em casa. Eu falei, é isso que eu tô precisando, isso. Daí, de repente, vocês vão orar? Também vou. Aí uns 10, 15 jovens, na casa do Alessandro. Graças a Deus mudou de casa, né? Porque nós oramos muito no monte. Eu falei, Deus tem que dar uma casa. Cara, o que acontece? Começamos a orar, Deus começou a revelar a vida de várias pessoas. Uau. E dar direcionamento. E havia uma menina que tem um problema no pé. Inclusive minha liderada do Ministério do Louvor. Eu não conseguia colocar o pé no chão. E nós oramos. Deus me dando direcionamento. Deu direcionamento para Edmara. Nós falávamos algumas coisas que eu não vou abrir aqui. E uma das coisas que Deus falou, depois de todo o processo da libertação, né, acontecer, porque ela precisava se posicionar para que algumas coisas acontecessem. Deus fala para Edmara, dobre o joelho e coloque a mão sobre ela. Cara, sábado nós oramos. E domingo ela não conseguia pôr o pé no chão. Ela ficou totalmente curada e andar de boa. Uau. Eu vou te perguntar, que filósofo faz isso? Ela rompeu, ela estava na academia e deu um problema quando ela estava fazendo leg press. E ela fez errado e você sabe quando o músculo Sim. rompe. Não é do dia para noite que você vai ficar curado. Eu creio, isso. cara, que a nossa geração, eu creio nessa geração. Eu creio. Cara, uma geração que vai fazer um story. Meu Deus, eu vi um story no Instagram do fulano e tal. E o cara, eu me senti arrepiado e fui pro culto. Eu quero, em nome de Jesus. Eu também creio que é uma geração que está se Sedentos. perdendo. Mas eu creio que a Bíblia fala, aqueles que preservam até o fim, em Mateus. É muito mais importante eu me preocupar com aquilo que está acontecendo no reino de Deus do que com Está o mundo. fora. Exato. O mundo já é no maligno, cara. E aí é onde entra aqui, já vamos trazer uma outra dica agora importante que eu quero abrir para divulgar isso. O teu livro também traz esse tema, Batalhas Espirituais, né? Vencendo Batalhas Espirituais. Vencendo Batalhas Espirituais. E está disponível no seu Está Instagram? disponível na minha bio do Instagram. É um e-book, porque eu vim aqui para um podcast, inclusive nesses estúdios, que era o FatoCast. Aham. E eu falei um pouco Maravilhosos, inclusive, meninos Cara, do FatoCast. Incríveis. Me O inspiram Rudy, o muito. Omar, meu Deus, são pessoas muito de Deus, assim. E nesse podcast, as pessoas, teve um corte que alguém fez e viralizou, pegou 15 milhões de views. Uau. Então, 15 milhões de pessoas foram caçadas Que por benção. esse podcastzinho. E daí, nesse percurso, as pessoas me perguntavam muito sobre batalha espiritual. Eu pensei, Deus, como meu pai, ele tá escrevendo um livro físico sobre como vencer batalhas espirituais, eu falei, pai, eu vou escrever uma parte, você escreve outra, e juntos vamos falar sobre como vencer batalhas espirituais. Primeira dica que eu posso dar aqui é sobre intimidade, que nós já falamos. Segunda dica é sobre ambiência, ande com pessoas que te levam ao encontro de Jesus. Na frequência. E uma outra dica é sobre você decretar e se posicionar. Para que Perfeito. você verdadeiramente vença. E uma batalha espiritual não se vence do dia para a noite. Endemoniou lá, o demônio saiu dela, não. A libertação é um processo. Você via as guerras, por exemplo, batalhas navais, no tempo lá do Hitler. A Alemanha para cair de verdade, houve muita coisa envolvida até acontecer um derrame, um final. Então, nós, todos os dias somos tentados e todos os dias nós precisamos nos revestir. Buscar a palavra, andar com pessoas que andam na mesma frequência.
buscar tempo de qualidade com Deus. Cara, tem coisa que Deus só vai revelar pra você, não vai mostrar pra ninguém. Exatamente. Tem coisas, por exemplo, segredos espirituais assim. Quando eu tô ministrando louvor, por exemplo, tem coisas que eu sei que quando eu canto desse jeito, o Espírito do Senhor se move de um jeito. Porque é algo que é uma dádiva, um dom que Deus deu pra mim. Porque no inferno não tem adoração. Vamos entrar nesse tema já e aí você vai entregar as chaves aqui pra gente encerrar. Gente, eu fico constrangida, sério. Domingo vocês só vê o Oziel nos meus stories. Glória a Deus, cara. Glória a Deus sempre. Louvor tem peso. A Bíblia fala que os momentos que a cara, meu Deus, eu tô arrepiado, Jesus. Os momentos que aparece o louvor, louvor não é adoração. E adoração não é louvor. Sabe o que é louvor? Eu chegar pra alguém, você é lindo demais, eu louvo a tua beleza. Louvor é elogio. Nós temos uma igreja que elogia muito. Tu és santo, poderoso, Deus eterno. E tá louvando, e tá louvando, e tá... O nível de adoração é um nível em que você já não simplesmente tá louvando. Na adoração você pode lutar. Uhum. Na adoração, sabe quando a Bíblia fala que os levitas eram colocados na frente da guerra para preparar a guerra? Aquilo não era simplesmente louvor. Não. Aquilo era adoração para que o fogo descesse, Deus usasse os soldados e acontecesse aquele negócio lá. O louvor é o nível do elogio. Nível aqui, em que todo mundo consegue estar. Tipo no pátio do templo. A adoração é quando você está indo no lugar santo. E a adoração profunda é quando você está indo no lugar santíssimo. Por isso eu tenho um evento chamado Profunda Adoração, que eu falo muito sobre tipo, o que é profundidade, o que é buscar, adorar com profundidade, porque Deus não quer filhos rasos. É igual tirar o sapatinho pra entrar. Entendeu? Agora eu entendo, né? Eu entendo que cada um tem um nível, cada um tem um processo. Ah, eu tô admirando mano, a Pamela quando tá adorando, mano. Lá em cima nós subimos pra fazer um ato profético, a Pamela já dobrou o joelho. Eu fiquei, meu Deus. Também que não tem esse nível de intimidade, porque, cara, Deus trabalha diferente com filhos diferentes, né? E pra terminar, eu posso dizer que independentemente de tudo, né? Independentemente de tudo que nós escrevemos, a coisa mais importante que nós colocamos nesse e-book é a seguinte, é que Jesus é o caminho. Jesus é que ajuda a vencer as batalhas. Jesus é quem abre portas. Jesus é que... Cara, Jesus é meu pai aqui, Pamela. Eu não tenho meu pai aqui, não tenho minha mãe aqui. Jesus é quem... Cara... No momento de dor, quando você não consegue conversar com ninguém, Jesus está aí. Ele tá. E no momento em que você está pensando que você está desamparado, Jesus está aí. Eu odeio chorar, não vou chorar. Os dois chorei. Não vou chorar. Eu falei que esse episódio ia ser transbordo. Eu creio que... Eu não sei se as pessoas que estão assistindo são pessoas que já andam com Jesus. Mas a gente vai fazer o apelo. Cara, mas Jesus... Eu não sou o tipo de cara que chega para falar para alguém, Jesus te ama. Para mim, eu evangelista, eu gosto de chegar a Jesus, ele quer mudar a tua vida, ele quer fazer isso, ele quer fazer isso, ele quer fazer isso. Porque eu creio que, cara, o Jesus que me transformou 15 anos, eu andava com o cara do rap. Você não tem noção. Ainda tem rechiço aqui, ó. Eu fazia beatbox pros meninos do rap. Uau. E um dia, a minha mãe chegou em casa e falou, filho, não sai. Nesse dia, os meus amigos do rap, eles queriam, tipo, fazer uma propaganda de uma mochila. E afinal, dentro da mochila, eles vendiam droga. E era no aniversário de uma filha de um policial. Meu Deus. Todos os meninos que estavam nesse aniversário eram tudo filho de policial. E chegou os policiais lá na festa, prendendo todos os meus amigos. Se eu estivesse no meio deles, eu seria conotado como um menino vândalo. O que acontece? Depois desse livramento, eu entendi que era Deus que usou minha mãe. Uma semana depois eu tô aí, pai, eu quero me batizar agora. Mas a tua mãe já falou pra você ser batizado antes, por que só agora? Eu quero me batizar agora, Jesus. Eu vi Deus, Deus falou comigo, eu quero. E desde lá até hoje, tipo, eu tô com 20, né? 5 anos, fielmente andando com Jesus. Cara, porque quando nós reconhecemos, sabe, esse copo tá meio cheio d'água, né? Mas quando
esse copo não está cheio totalmente. Quando reconhecemos que precisamos ser cheios, e aí onde Jesus trabalha, porque ele não trabalha onde ele não tem liberdade. Ele não invade. Cara, Deus é muito educado. Sutil. E Jesus. Quando nós adoramos a Deus, eu vejo os demônios estremecendo, pessoas sendo libertas no culto, eu falando: há poder no nome de Jesus. E quando nós declaramos esse nome, eu vejo pessoas sendo verdadeiramente libertas. Eu entendo que nunca foi sobre nós. Nunca foi sobre eu, nunca foi sobre Pamela, nunca foi sobre nossos dons e talentos, sempre foi sobre Jesus. Graça. Graça. E aí é onde eu digo, se eu posso desejar algo para alguém, é um relacionamento com Deus, porque assim eu sei que não vai faltar nada na vida da pessoa. E a gente falou que não ia chorar, mas é tão forte aqui pra gente encerrar, a gente quer fazer esse apelo, porque através da nossa vida nós somos, aos olhos de quem nos vê, somos jovens, mas lá em 2 Timóteo, acho que 1:4, algo do tipo, mas que não nos subestimem. Não nos subestimem por nós ser jovens, mas nós somos modelos e exemplos, e é isso que eu quero para as pessoas. Que sejam mergulhadas. Aleluia, Jesus. Andem, vivam como Espírito, estejam no Pai. Porque quando vocês entrarem nesse relacionamento, nessa profundidade, aí vocês não vão se pegar as coisas do mundo. Porque, caramba, a gente vai para onde as ruas são de ouro. Você tem noção disso? Eu anseio. E aí as pessoas ficam, ansiedade. Cara, sabe onde a minha ansiedade está depositada? Jesus. Pela glória futura. Jesus. Esse é o meu anseio. Meu amigo, deixa sua frase final aí, que já me fez até chorar. Eu me lembro quando vim aqui, nos primeiros 4 meses. Eu fiquei 2 meses com meu pai. Eu ainda estava me sentindo tipo, meu pai. E meu pai olhou para mim e falou: Zeu, eu sou agora uma águia. E você tem que voar. Eu tô te largando. Você tem que abrir tuas asas. No momento que ele falou, eu não me caiu a ficha. Porque meu pai já falou isso várias vezes, assim e tal. Só que quando eu comecei a ficar 4 meses, 6, 8 meses, 1 ano, sem o meu pai biológico, eu comecei a conhecer o Deus que quer trabalhar na vida do Zeu. Aí eu reconheci a paternidade do Senhor sobre a minha vida. Então, um conselho para todos. Não sei como é que vai ser com vocês. Entra no teu quarto. Fecha a tua porta. Fala: Jesus, eu te aceito. Você é o cara que vai transformar minha família. Jesus, eu te aceito. Só faz uma oração de aceitação. Você é meu pai. Jesus, o que o Senhor quiser que eu faça, eu farei. Os caminhos que o Senhor quiser que eu ande, eu andarei. Eu tenho plena certeza que ninguém que anda com Jesus jamais é a mesma pessoa. Ontem, Saulo de Tarso era mercenário, matava cristãos. Hoje é o cara que escreveu metade do Novo Testamento. Então eu creio que Jesus, ele quer transformar a tua vida de tal forma que você impacte várias vidas, mas não se trata de nós. Se trata de nós aceitarmos esse Jesus e realmente abrirmos o nosso coração. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo, Pai. Sim, Pai. Pai, nós reconhecemos que somos pessoas com falhas, reconhecemos que somos pessoas que precisam de Ti. Sim, Senhor. Mas também nós reconhecemos que o Senhor morreu na cruz do Calvário. Nós reconhecemos que o Senhor perdoa os nossos pecados.
E tal como o Senhor nos tem verdade, perdoado Senhor. a cada dia, a tua palavra diz que quem muito foi perdoado, muito ama. É verdade. Meu Pai, nós amamos cada uma das pessoas que está assistindo essa Sim, live, Senhor. esse corte. Não sei quantas pessoas estão, mas nós reconhecemos e pedimos que o Senhor entre agora, Senhor, Em nome de no coração Jesus. de cada uma dessas pessoas, e que essas pessoas entendam que só o Senhor é o caminho, só o Senhor revela a verdade, só o Senhor é a vida. É verdade, Meu Pai, Senhor. que o Senhor traga a vida para essas pessoas, que o Senhor transforme, que o Senhor edifique cada uma dessas pessoas. Sim, Pai. Meu Pai, que essas pessoas sejam verdadeiramente transformadas em Ti, Jesus. Meu Pai, eu te peço que tal Sim, como essa Senhor. visão que o Senhor revelou a João, que essas águas cristalinas que descem sobre o seu Pai. alto trono, meu Pai, que essas águas desçam sobre cada uma dessas pessoas e que essas pessoas transbordem Sim, Senhor. dos teus rios, Jesus. Que essas pessoas sejam cheias de Ti. Sim, Pai. E transbordem em seus trabalhos, transbordem a Tua glória em seus negócios, transbordem Sim, a Tua Senhor. glória nas suas faculdades, transbordem a Sua glória, meu Pai. Em todos os E que meios. continuemos sendo veículos do Teu transbordar sobre essa terra, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Porque nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Uau! Meu Amém. Deus! Glória a Deus. Amigo, gratidão por esse transbordo sobrenatural. Glória a Deus. Deus abençoe muito a sua vida, seus Meu Deus. propósitos, seus caminhos. Amém. Pessoal, Aleluia. esse foi mais um extraordinário Glória a Tempo de Qualidade Cash. Deus abençoe vocês. Gratidão. Gratidão.